Eu me chamo Joel Carvalho, nascido em Assis no dia 29 de janeiro de 1937. Sou filho de ferroviário, meu pai chamava-se Sebastião Carvalho e minha mãe Nair Camargo Carvalho. Meu avô também era maquinista em Assis, João Rosa Camargo. Ele nasceu em 1892. Só não me lembro a data que faleceu, mas faleceu com mais de 90 anos também. Meu pai já faleceu também com mais de 96 anos. E depois nós viemos aqui para Mairinque, estávamos morando em São Roque quando ele veio de Assis. E ele já era maquinista aqui em Mairinque. Aí mudamos para Mairinque em 1947. Eu estava com 10 anos. Fiz o grupo escolar da Dr. Bernardino de Campos, fiz aqui o primário aqui e fiz o ginásio em Sorocaba, no Ciências e Letras. E continuei trabalhando, entrei na Sorocabana no dia 16 de outubro de 52 como aprendiz de truqueiro. Depois fui a truqueiro, quando completei 18 anos, mandaram de truqueiro para Jundiaí. Fiquei 2 anos na cidade de Jundiaí. Depois voltei para Mairinque com a idade de 20 anos, trabalhando como truqueiro em Mairinque. Depois prestei concurso para ajudante de chefe de trem. Passei no exame de ajudante de chefe de trem. Depois de alguns anos, teve o concurso para chefe de trem. No meio de mais de 100 candidatos a chefe de trem, eu passei em primeiro lugar. Porque na época eu tinha feito o ginásio, então a cabeça ainda estava ótima ainda. E eu só lembro que eu passei em primeiro e lembro do que passou em segundo lugar, que foi um grande amigo meu, Edson Azene, filho do maquinista também aqui em Mairinque, Paulo Azene. Depois, em 1970, acabou os trens em Mairinque. A ferrovia terminou a circulação de trens em Mairinque. Aí um amigo meu que trabalhava no escritório em São Paulo, daqui de Mairinque também, José Pompiani, falei com ele e ele me arrumou para me trabalhar na estação de Júlio Prestes. Aí fui removido para a estação de Júlio Prestes como chefe de trem para trabalhar nos trens subúrbios. Comecei a trabalhar no trem de subúrbio, e quando eu estava no trem de subúrbio, um outro amigo meu de São Roque, Tarquino Alves de Lima, me arrumou para mim trabalhar nos trens de longo percurso, que fazia São Paulo a Botucatu. Depois, em 1979, acabaram com os trens de passageiro. Aí eu prestei concurso para ajudante de chefe de estação. Passei nos exames também de ajudante para chefe de estação. Aí no dia 2 de julho de 1982, eu completei 30 anos de serviço com 45 de idade. Eu falei que eu ia me aposentar, mas me convidaram para me continuar na estação como ajudante de chefe de estação. Mas como eu estava muito cansado, que a viagem era muito longa, viajar de São Roque, quando eu ia trabalhar de manhã, às 5 horas da manhã, eu ia lá e dormia na estação para pegar esse serviço às 5 horas da manhã. E quando eu ia trabalhar à noite, eu também já saía à tarde, por causa que a condução naquela época mais era trem para a gente trabalhar, né? Aí fiquei lá até eu aposentar, que foi 2 de julho de 82. E depois de aposentado, fui agraciado com o cargo de chefe geral de estações, que foi quando me aposentei. E depois disso, vim para São Roque, voltei para minha casa lá. Depois me convidaram para trabalhar numa papelaria, que é a copiadora Plágio, no centro de São Roque, em frente à Matriz. Aí comecei a trabalhar de empregado, trabalhei de empregado de 84 até mais ou menos 1906. Mais ou menos 1906, 1902. Depois me passaram a copiadora para mim. Pelo tempo que eu estava lá, acharam que gostavam do meu serviço, então o dono me deu a papelaria com tudo dentro.
com maquinário, livro, tudo. Falou, vamos dar para você, porque você sempre foi uma pessoa que trabalhou bem com a gente, então a papelaria a partir de hoje é sua. Aí ele, o dono, isso foi o dono que falou, mas como ele faleceu, os filhos fizeram a vontade do pai e passaram para mim de papel passado, e hoje a papelaria a copiadora Plágio é minha e da minha filha Gráucia Carvalho, que é minha sócia na copiadora até hoje. E eu continuo trabalhando até o presente momento. Em janeiro eu vou completar 85 anos, mas enquanto eu puder trabalhar, eu vou trabalhando, porque ficar em casa eu acho que não dá. Eu já estou acostumado nessa vida, desde a idade de 15 anos nunca parei e não vou parar agora. Só vou parar quando não puder andar mais. Essa é a minha história. Retificando é 2006 ou 2004 a 2000, nós estamos em 2021, né? Então foi depois, foi 2006. Nós estamos em 2021, né? É 2012 que passou para mim. Mairinque na época era uma cidade pequena, mas onde tinha o povo se dava muito bem, era gratificante trabalhar na Sorocabana. Todo mundo queria ser empregado da Sorocabana, que era um dos melhores empregos da época, né? Não tinha outra coisa, não sei, todo mundo queria ser ferroviário, porque o salário era o dobro do que das outras firmas, né? Então todo mundo queria ser ferroviário. Era muito bom, principalmente quando eu estava com 18 anos. A gente gostava muito de namorar daquela do Horto Florestal. O Chico do Horto aí é prova que todo mundo gostava de passear no Horto, né? Era muito bom. Quer dizer, quando eu trabalhava de truqueiro, eu sempre estava em casa. Quando eu comecei a trabalhar de chefe de trem, as viagens de trem de carga eram longas, né? Para ir a Campinas e voltar era uma base naquela época de 8 a 10 horas. Agora, quando ia a Piracicaba, demorava de 15 a 24 horas para ir voltar, né, Chico? Chico lembra disso daí. Pegava um trem, quando eu pegava um trem de gado, por exemplo, com 20 a 24 gaiolas de boi, a gente tinha que chegar em Piracicaba, levar o trem todo até o frigorífico, esperar descarregar o boi, depois tinha que fechar todas as portas das gaiolas, aí ficava por conta do ajudante de chefe de trem. Fechar todas as portas da gaiola para retornar com as gaiolas vazias para Mairinque. Por isso que demorava de 15 a 24 horas para ir voltar. No caso, uma vez, que descarrilou um trem. Então veio o socorro. Veio o socorro para pôr o trem na linha. E chegou lá, estava aquela dificuldade para pôr o trem na linha, e o engenheiro estava dando umas ordens lá para colocar o vagão na linha. E eu peguei e dei um palpite. Eu falei, doutor, posso entrar na conversa? Ele falou, o que é? Eu falei, se o senhor fizer assim, assim, assado, o trem vai voltar na linha. Ele falou, você tem certeza que vai voltar? Eu falei, 80% de certeza. Ele falou, então faz o que ele está falando. Aí todos os truqueiros que estavam trabalhando, nessa época eu já era chefe de trem. Os truqueiros estavam trabalhando, fez tudo o que eu tinha falado, porque já estava acostumado com o descarrilamento, né? E eu via fazer, então aquilo ficou gravado na minha cabeça. Falei, doutor, se fizer assim, assim, assado, o vagão vai voltar na linha. Ele falou, então faz o que o rapaz está falando. Aí fez, puxaram e o vagão voltou na linha. Aí o engenheiro falou, você vai trabalhar comigo agora. Eu falei, de jeito nenhum, vou continuar de chefe de trem, mesmo não quero. Aí ficou nessa história, né? Ele agradeceu tudo. Não me lembro o nome do engenheiro, não me lembro o nome da época. Só lembro que o palpite que eu dei, o vagão foi para a linha e o engenheiro me agradeceu e queria que eu fosse trabalhar com ele. O truqueiro, ele examinava a roda, se o friso da roda estava fino,
quando estava fino eu tinha que condenar o vagão, tinha que tirar fora, né? Olhava as caixas de graxa para ver se estava normal, se não estava quente, se tivesse quente também não podia seguir, tinha que tirar o vagão para fazer a revisão, né, Chico? Para não dar problema no caminho, né? Sapato, trocar sapata, né? Que a sapata que quando eu brecava o trem era uma sapata de ferro fundido, né? Ferro fundido, né? Sapata de ferro fundido. Tinha que trocar a sapata também. Esse era o serviço do truqueiro. Chefe de estação, eu fui só na estação do Júlio Prestes, não. Porque lá foi onde eu trabalhava de chefe de trem, aí passei de chefe ajudante. Quando eu trabalhava de chefe ajudante, por exemplo, na parte da noite, à meia-noite fechava a estação, então toda a renda da estação ficava sob minha responsabilidade. Então, os guardas que tinha na estação, eu pegava todo o dinheiro, atravessava por dentro da estação e chegava até no final da estação lá de Júlio Prestes, tinha um cofre enorme. Eu guardava o dinheiro dentro do cofre, fechava, sempre acompanhado dos guardas. Então, eu era responsável por tudo que tinha na estação. Eu guardava todo o dinheiro e no outro dia a chave ficava comigo. No outro dia, quando eu saía da parte da manhã, que entrava outro ajudante de chefe de estação, aí eu passava toda a responsabilidade para ele e o dinheiro já estava lá. Mas nunca deu problema nenhum, graças a Deus, no tempo que eu trabalhei. As viagens mais bonitas que tinha quando eu trabalhava era a descida da Serra de Santos. Começava engenheiro Evangelista de Souza, depois vinha engenheiro Marcilac, pai Matias, mãe Maria, Acaraú, Acaraú e Samaritá. As viagens mais lindas eram da descida da serra. Descia o trem descia a 40, 50 por hora, né? Peguei passageiro. Quando eu tinha mais ou menos, porque não é coisa muito antiga, eu acho que eu estava com uns 10 anos. Meu pai era maquinista e teve um encontro de trem, tudo máquina a vapor. O encontro de trem foi à noite, de madrugada. O telegrafista de uma estação deu, engenheiro, uma estação de Evangelista, que eu não lembro o nome da estação. Engenheiro Marcilac. Acho que é engenheiro Marcilac. Engenheiro Marcilac. O telegrafista deu a licença para o trem que o meu pai estava partir. E o telegrafista de Evangelista de Souza esqueceu e soltou um trem na mesma linha. Aí, quer dizer, essa foi a história que depois ficamos sabendo depois. E quando o trem estava indo, o meu pai viu uma luz no meio do mato. Meu pai falou assim, o ajudante dele, que eu não me lembro o nome, parece que era o Godinho, que faleceu há pouco tempo agora. Godinho, né? É Godinho. Godinho. Meu pai falou para ele assim, você... Não era o Godinho, era o Bodinho. Godinho foi da outra. Meu pai falou, se prepare que nós vamos morrer. Falou, como morrer? Ele falou, vem vir num trem aí. Falou, como vem vir num trem? Aquilo lá é farol de carro. Ele falou, você já viu o carro no meio do mato, na serra? Pode se preparar, nós vamos morrer. Quando chegou numa curva em cima de uma ponte de 70 metros de altura, 70 metros, encontrou os dois trens. Encontrou os dois trens a 50 por hora. As duas máquinas caiu lá embaixo, e era um rio que passava embaixo, 70 metros de altura. Caiu lá embaixo, não morreu ninguém. O Godinho estava no outro trem, no outro. O Godinho estava na outra com o Zé Clemente. O Godinho ficou enterrado. Com o Zé Clemente. E o Bodinho estava com meu pai na outra máquina. O meu pai ficou 3 meses no hospital. Quebrou as pernas, quebrou tudo, o maxilar, quebrou tudo. E o ajudante dele, que era o Bodinho, não aconteceu nada. Na outra máquina, o maquinista ficou preso
na máquina com o tombo, arrancou todinho o couro cabeludo. E o ajudante parece que também não fez nada, né? Então machucou, ele ficou internado tempo. Ficou machucado também. E o deles, das outras máquinas, nunca mais trabalharam. E com meu pai voltou depois de... Ficou 3 meses no hospital, depois de 4, 5 meses voltou em serviço de novo. Mas encontrou o trem em cima da ponte, 70 por hora. E o telegrafista que soltou o trem, naquela época foi dispensado. O carro de passageiro tinha o subúrbio subúrbio, né? Cabia 60 passageiros, tinha 40, 60 sentados, mas viajava tudo em pé, né? Que o pessoal ia trabalhar, voltava. Agora o trem de longo percurso já era tudo, né? Só vendia, não podia viajar de pé naquela época, né? Já tinha tudo com numerado, né? Quando eu trabalhava dos rápidos, que corria de São Paulo até Presidente Pitácio. Mas o pessoal nosso ia até Botucatu, até Iperó. Quer dizer, até Botucatu já chegamos a trabalhar. Mas era tudo certinho, né? Cada um no seu lugar. Eu vinha de Sorocaba, eu saía do serviço quando era truqueiro aqui, eu saía do serviço às 4 da tarde, pegava o trem às 5h20 para fazer o ginásio no Ciências e Letras de Sorocaba. Depois dormia lá, pagava a pensão lá, voltava de novo às 5 horas da manhã, chegava aqui em Mairink 6h30, eu tinha uma irmã que era mais nova que eu, levava café na estação para mim poder pegar esse serviço às 7, que não dava tempo de ir em casa. Da estação já ia, conforme eu chegava de Sorocaba da escola, já ia pegar de truqueiro às 7 horas do depósito. A ferrovia para mim foi uma que eu entrei porque eu queria entrar na ferrovia, né? Porque era a família toda, né? Meu pai, meu tio, teve um tio que morreu encontro de máquina também, né? Enquanto não explodiu a máquina. Explodiu. A máquina. 1022. 1022, explodiu a máquina. Mas eu entrei como aprendiz de truqueiro na época, né? E eu queria ser ferroviário, mas a minha vontade era ser maquinista. Porque meu pai já era maquinista e eu queria ser maquinista. E meu pai que pôs na minha cabeça, olha, não, maquinista não é bom porque se você você vai pegar ajudante de maquinista, se você não pegar um maquinista bom, você vai sofrer. Então já que você quer trabalhar ainda no trem, então faça para chefe de trem. Chefe de trem é mais calmo, porque maquinista, dependendo do maquinista, você vai sofrer muito. Então eu fui pelo conselho do meu pai e fui a chefe de trem. Fiz o concurso para trabalhar nos trens, ajudante e depois a chefe de trem. E quando acabou, eu fiquei com o chefe de trem até acabar os trens, né? Foi em 1970 que acabou os trens de carga e passageiro. Acabou tudo em 1970, né? Que foi uma infelicidade, eu acho que foi uma infelicidade para os ferroviários. Porque se os trens estivessem correndo até hoje, talvez estivesse até melhor. Né? As estradas não estariam tão cheias como anda hoje de caminhão. Se tivesse os trens correndo, fazendo o transporte que os caminhões fazem, tivesse continuando os transportes por trem de carga, né? Depois aposentado tivemos muitos encontros de ferroviária, era a maior alegria. Fazíamos uns encontros lá em Itaici, na casa na chácara de um aposentado de nome Ítalo. Todo ano, no fim do ano, no mês de dezembro, a gente ia para lá. Depois com o tempo, né, a idade vai chegando e acho que eles estavam também meio cansados e acabou. E depois começou os encontros em Mairink, que eu também estou acompanhando até hoje. Acompanhando até hoje porque é um prazer reencontrar os amigos, né? E a única oportunidade que temos de reencontrar os amigos é sempre nessa época, que é o mês de fevereiro de cada ano, que é feito aqui na estação de Mairink.
Trabalhei 30 anos, graças a Deus. Não tive, que eu me lembro, não sofri nenhum acidente. Correu tudo bem aos 30 anos. E, como eu falei, em janeiro eu vou completar 85 anos, continuo trabalhando. Estou contente. Eu acho que trabalhar não faz mal a ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. A mensagem que eu tenho para dar para o pessoal que estão começando agora é que entre não para experimentar, entre com amor. Entre com amor, porque a ferrovia, eu acho que a ferrovia, se continuassem, seria a melhor coisa que eu podia ter no Brasil. Prova é que nos outros países a ferrovia está em primeiro lugar. Só no nosso país que o nosso governo deixou a ferrovia para trás. Que se tivesse continuado como os outros países, o Brasil não estaria do jeito que está hoje. Essa é a minha mensagem. Falou.